E agora abrimos espaço para um novo episódio do quadro Direito Agrário com o advogado, professor de Direito Ambiental, Pedro Puccini Mendes. O assunto são os desafios enfrentados pelos produtores devido a enchentes, por exemplo, incêndios, que tem colocado muitos fazendeiros em situação financeira complicada. Diante disso, o que dizem os juristas, quais os caminhos legais quando a fazenda é acometida por alguma dessas situações? Pedro Puccini Mendes traz as informações. Saudações. Bom, os desafios impostos pelo clima, pelo mercado e muitas vezes também pela burocracia são sempre tratados aqui de forma muito didática, transparente. A frequência e a gravidade dos eventos climáticos extremos tem aumentado, comprometendo atividades agropecuárias, destruindo acessos, secas e até estruturas inteiras de produção e armazenamento. E nessas situações o produtor rural se vê impossibilitado de explorar economicamente a sua propriedade e mesmo assim continua sendo tributado. Estamos aqui falando do Imposto Territorial Rural, que tem como base justamente o uso produtivo da terra. Isso é justo? Bom, quais são os caminhos legais para buscar uma isenção, uma compensação tributária? É sobre isso que eu gostaria de conversar. Então, o Imposto Territorial Rural ele é um imposto federal que incide sobre a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel rural. Ele está regulamentado por uma lei federal. Mas o que pouco se discute é que o fator gerador desse imposto está diretamente relacionado ao uso produtivo da terra. E isso significa que quanto maior a área efetivamente utilizada para fins econômicos, cultivo, pastagem, reflorestamento, menor é a alíquota desse imóvel. Isso é feito para estimular a produtividade, combater a especulação fundiária e a menor produtividade desses imóveis. Só que situações em que o produtor não consegue produzir mesmo querendo, por causas alheias à sua vontade, como as enchentes e secas, é justamente aqui que entra essa discussão da isonomia tributária, da justiça fiscal e do princípio da capacidade contributiva. Se não tem riqueza sendo gerada, se a terra está alagada, intransitável, como exigir que esse tributo que se baseia justamente na fruição econômica dessa terra seja exigido, Então temos visto com frequência propriedades inteiras afetadas por desastres naturais. Muitos produtores perdem, junto com o prejuízo material, até mesmo os documentos do imóvel rural, a matrícula, contratos, CIR, enfim, os documentos antigos, que eram ainda em papel. Em algumas situações não tem nem o título formal da terra. Então isso torna o acesso aos direitos ainda mais complexo, porque vai ter que provar a ocupação dessa propriedade com testemunhas, fotos, comprovantes de despesa, enfim, todo esse processo de regularização até mesmo do capião. Então, sem esses documentos fica mais difícil de acessar benefícios e políticas públicas, e até fazer a sua defesa judicialmente ou extrajudicialmente. Bom, juridicamente tem uma linha de argumentação muito clara, que se a terra está improdutiva por uma razão involuntária, como um desastre natural, ela não deveria ser tributada com base no imposto que se sustenta na ideia do uso econômico. Então já tem precedentes reconhecendo até que em áreas invadidas ou desapropriadas sem indenização, o produtor rural não é obrigado a pagar o ITR. Então é uma aplicação direta do princípio da capacidade contributiva, ou seja, ninguém pode ser obrigado a pagar o imposto se não tem riqueza sendo gerada ou se, não há, ou se tem um impedimento comprovado no uso da propriedade rural. No caso do ITR, esse raciocínio ele pode ser aplicado com base em 3 pilares, que o primeiro é o uso produtivo por motivo de força maior, a ausência de fato gerador e a injustiça da cobrança frente à condição do contribuinte. Então é aqui que é importante destacar que para que essa tese funcione, o produtor rural precisa ter provas. Então não basta só alegar que teve uma enchente ou uma seca, mas comprovar esses danos e o impacto sobre a produção. Alguns exemplos de documentos que podem ser reunidos nesse sentido são as fotografias e vídeos com datas mostrando danos na propriedade rural, os laudos técnicos, as notificações da Defesa Civil, boletins de ocorrência, boletins meteorológicos, certidão ou reconhecimento da situação de emergência ou de calamidade do local, a comprovação por meio de notas fiscais, registros de produção, enfim, mapas mostrando as áreas afetadas. Então, é importante registrar, até mesmo no preenchimento da declaração de terra, as condições de improdutividade temporária dessa terra, especialmente também no ato declaratório ambiental, no ADA, se o imóvel possui áreas de preservação, reserva ou áreas de interesse ecológico que foram destruídas. Também anexado com a intenção complementar junto à Receita Federal, Em último caso, isso vai ser levado ao judiciário. Um outro caminho é acompanhar e dar suporte à tramitação de um projeto de lei muito importante, que é o 3678/2021, que prevê isenção de ITR para as áreas sujeitas a inundações periódicas mediante certificação do Ministério da Agricultura e Pecuária, então solicitados dos parlamentares.
porque nessa crise climática crescente, o produtor não pode ficar enfrentando essas questões sozinhas. O apoio de profissionais especializados é muito importante. Então é hora de fortalecer essa rede de proteção do produtor rural, que já carrega nos ombros aí o peso da produção de alimentos, num país que está com um clima cada vez mais imprevisível. Guarde provas, busque orientação, informe a situação no ITR e, se necessário, apresente as medidas jurídicas cabíveis. Saudações e até a próxima.